Não são apenas os músculos e tendões que precisam de fisioterapia. O pesquisador Robson Quitério, da Unesp de Marília, fala sobre a fisioterapia cardiovascular e metabólica. Ele e sua equipe ajudam pacientes com tendências a doenças do coração e do metabolismo a exercitar e diminuir a chance de desenvolver as doenças. O Ciência Sem Limites começa agora. Bem-vindas e bem-vindos. Começa agora o Ciência Sem Limites. Como puderam ver na abertura, o assunto desta semana é fisioterapia, ou seja, serviço de reabilitação cardiovascular e também metabólica, realizada no campus de Marília, na área de fisioterapia. Ao nosso lado está o pesquisador e professor Robson Quitério, do Departamento de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Professor, prazer em tê-lo no Ciência Sem Limites. É uma satisfação recebê-los aqui e abordar um assunto de extrema importância, já que é uma das doenças que mais matam no mundo e no Brasil, e falar do serviço que nós temos desenvolvido. Antes, especificamente, vamos falar da sua profissão. O que faz um fisioterapeuta? Bom, o fisioterapeuta, de modo geral, é aquele profissional das ciências da saúde que trata e previne a cinética e a funcionalidade, ou seja, a função dos órgãos e sistemas de modo geral. Essa é uma definição geral que nós demos de fisioterapia. Perfeito. Para quem está nos vendo, o que será que esse serviço de reabilitação faz? Conta para quem está nos vendo o que esse serviço de reabilitação realiza, ou seja, nesse ambiente cheio de espelhos, tem esteira, tem cadeiras, enfim, vários equipamentos na parte de ginástica e até mesmo de medição, né, de potenciais. Bom, nós recebemos aqui os pacientes que têm fatores de risco para a doença cardiovascular, que é o hipertenso, o diabético, o obeso, que tem colesterol ou triglicéridos altos. Essas são as pessoas que têm propensão a desenvolver, por exemplo, o infarto. E desenvolvemos e atendemos também as pessoas que têm outras doenças cardíacas, como insuficiência cardíaca, uma miocardiopatia, doenças valvares. Esses são os grupos de pessoas que nós atendemos. No primeiro grupo, nós trabalhamos de modo preventivo, né? Ou seja, para que essa pessoa não leve a uma outra doença, a doença cardíaca própria, né? Exatamente Ou isso. agravantes, né? Uma agravante, uma doença cardíaca propriamente dita. E aquele indivíduo que infartou, que é o mais comum hoje em dia, ele também, depois que ele passa por um processo reabilitativo, ele volta para um grupo de prevenção que nós temos, aonde nós atuaremos de forma a prevenir. Como isso? Através de orientações, processo educacional, nós trazemos aqui profissionais de outras áreas, como psicólogo, nutricionista, médicos, profissionais que trabalham com a gente para orientação de modo geral e as nossas próprias orientações da fisioterapia para o restabelecimento da função desse indivíduo. O senhor falou em pacientes infartados, né? Como é que o senhor viu a evolução? A gente sabe que a história mostra que há 30, 40 anos atrás, quem era acometido de um infarto praticamente tinha que se aposentar. Exatamente isso. Até a década de 50, 60, o indivíduo que era infartado, ele ficava meses, ficava inválido, praticamente ele ia ser aposentado, né? E aí, com o início das pesquisas, percebeu-se que é justamente ao contrário. Quanto mais precoce for a intervenção, quanto mais rápido ele entrar em mobilização, mais rápido é a restituição da vida dele. Então, hoje, a ideia é justamente a oposta. A partir das décadas aí de 60, 70, as evidências científicas começaram a comprovar isso. Hoje a gente tem um corpo de evidência muito grande que justifica essa intervenção, mesmo antes de uma cirurgia cardíaca, logo que ele sai da cirurgia cardíaca, que ele está ainda em ambiente hospitalar, que nós chamamos de fase 1, e quando ele deixa o hospital, que ele vem para um serviço como o nosso, que nós chamamos de fase 2 e 3. E a fase 4 é aquela fase crônica, onde ele recebe orientações, volta à vida normal dele, com orientações da prática de atividade física, que é o carro-chefe. Esse serviço aqui atende em média quantos pacientes? Nós atendemos aqui, como se trata de um processo educacional, aqui, às terças e quintas, 30 pessoas por dia, né, no período da manhã, onde os alunos do último ano do curso de fisioterapia atendem esses pacientes. Quer dizer, esses alunos, eles atuam como se fosse um estágio necessário para a formação? É uma disciplina, é um estágio obrigatório, onde todos os alunos do último ano devem passar.
Agora, e as pessoas interessadas, como é que elas ficam sabendo aqui do serviço de reabilitação? Bom, nós atendemos não só pessoas de Marília, inclusive da região acaba nos procurando. Nós temos uma lista de espera aí de quase 100 pessoas, além do que nós estamos atendendo, porque não é um processo tão rápido também. Nós precisamos de alguns meses de intervenção, que trata-se de um processo de reeducação, tá? Mas eles vêm pelos seguintes caminhos, né? Alguns procuram espontaneamente, aí nós reencaminhamos para que sejam feitos os exames pelas vias éticas normais, e alguns dos próprios colegas médicos que já conhecem o nosso trabalho, como eu estou vinculado à Sociedade de Cardiologia, que eu sou diretor da Sociedade de Cardiologia do Departamento de Fisioterapia, você acaba tendo um vínculo com os colegas também da área, além da questão profissional, e esses colegas encaminham esses pacientes para o nosso serviço. E quais são as etapas? Por exemplo, a pessoa chega, ela é feita uma avaliação, uma triagem, como é que é todo o processo para a pessoa começar a participar? Exatamente. A hora que ele chega aqui, nós pedimos uma bateria de exames, devolvemos ele então para o médico que o acompanha, é feita essa solicitação. Com esses exames, nós incluímos eles numa que a gente chama de anamnese, que é uma entrevista onde nós coletamos todos os hábitos de vida dele, para nós sabermos o que precisa ser mudado e o que não precisa. Fazemos uma avaliação que nós chamamos de antropométrica de composição corporal. Então, nós vamos ver quanto ele tem de massa magra, massa gorda, relação cintura-quadril. A gente sabe hoje que a obesidade abdominal é um fator de risco, inclusive, para doenças cardiovasculares. Avaliamos todos esses aspectos. Aí fazemos uma avaliação da capacidade aeróbia funcional. Com essa avaliação, nós conseguimos saber indiretamente como está a função pulmonar, cardíaca e musculoesquelética. E temos também uma maneira de estimar o que seria normal para aquele indivíduo de acordo com o sexo e idade. Então, com essa avaliação e com essa estimativa, nós sabemos o quanto que ele falta para ele chegar no que seria uma função tida como normal. Normal e ideal para uma ideal e esperada, normal, adequada. 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 Né? Perfeito, professor. Além disso, vocês realizam pesquisas e vocês têm, o senhor tem aqui os seus orientados, Sim. seja desde iniciação científica até o doutorado, porque o senhor ministra aula no IB de Rio Claro. Exatamente. Né? Então, nós temos também as pesquisas que nós desenvolvemos no laboratório. Nós temos o laboratório de biocomunicação, exercício físico e modulação autonômica cardíaca. Então, nós trazemos para cá os alunos da graduação, através das iniciações científicas, os alunos de mestrado e também os alunos de doutorado. O senhor permite a gente conversar com eles, né? Por favor. Nós estamos chegando no final deste bloco. E no bloco seguinte, nós vamos então conversar com os orientados do professor Robson. E no terceiro bloco, a gente vai falar, além dos serviços, das pesquisas realizadas neste ambiente. Para você contactar o pesquisador, o e-mail dele aparece aí na sua tela, robsonquiterio@marilia.unesp.br. Se quiser conhecer mais sobre o campus, www.marilia.unesp.br, clique em departamentos, Departamento de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, Corpo Docente, você vai achar o professor Robson. Se quiser contactar conosco, cienciasemlimites@tvu.unesp.br. Para rever os nossos programas, www.tv.unesp.br. É um rápido intervalo, voltamos já. O Ciência Sem Limites está de volta, conforme anunciado no bloco anterior pelo professor pesquisador Robson Quiterio. Nós estamos aqui com o Pedro Henrique Rodrigues. Ele é mestrando, está concluindo o mestrado, né, lá no IB de Rio Claro, e pertence à equipe do professor Robson. Quais são as suas atividades aqui no serviço de reabilitação? O que você faz aqui? De terças e quintas de manhã eu participo do estágio de reabilitação cardiovascular, especificamente com um grupo de pessoas com fatores de risco com musculação, às terças e quintas de manhã. E no período da tarde, auxilio nas avaliações, né, do pessoal que a gente rastreia, né, para estar incluindo nos grupos de treinamento, tá? Em específico, as avaliações que envolvem exercício, tanto exercício de força quanto nas avaliações com exercício cardiorrespiratório. Perfeito. O Pedro já me confidenciou que é um educador físico. Isso. E o que você desenvolveu no seu mestrado? Eu estudei no meu mestrado avaliei pessoas com fatores de risco cardiovascular, que tenham diabetes, alteração em colesterol, hipertensão, as respostas da frequência cardíaca ao estímulo de um exercício de força, né? Porque para tentar desmistificar um pouco, tem muito
em relação à musculação, tem muito receio, né? Em relação tanto de quem participa, ainda mais pessoas que têm um fator de risco, o pessoal mais idoso às vezes é mais receoso quanto ao exercício de musculação. E aí o objetivo do trabalho é realmente ver como que o coração responde a um exercício de musculação para oferecer maior segurança, né? Na prática? Na prática, principalmente em clínicas ou em academias. E o resultado foi? Que os exercícios de curta duração, que foi o que eu pesquisei em específico, eles não causa um estresse ao coração, mas a recuperação ao exercício é rápida. Ela é muito rápida. E isso é importante. Vai para o doutorado. Vou. Parabéns e sucesso. Obrigado. O Ciências Sem Limites conversa agora com a Juliana Freud. Ela é fisioterapeuta e mestranda lá do IB de Rio Claro e orientando também do professor Robson. Juliana, que tipo de pesquisa ou que tipo de atividade você desenvolve aqui no serviço de reabilitação? A minha área de pesquisa é a área de obesidade infantil e a gente quer investigar, o nosso objetivo é investigar como que é o comportamento do coração das crianças mediante as simulações de atividades que ela executa no dia a dia mesmo e saber se essas respostas que o sistema nervoso autônomo, que é responsável por coordenar essas respostas, está conseguindo trabalhar direitinho e fazer os ajustes corretos para o coração da criança. Você tem já algum resultado preliminar sobre esses dados que você colheu ao longo aí do período? Eu entrei esse ano e já consegui fechar todas as coletas, né, previstas, e agora a gente vai entrar na fase de análise de dados, né? Mas a gente consegue visualizar já algum resultado? Que acontece alterações quando compara-se o grupo de crianças obesas com o grupo de crianças que não têm obesidade. Então, esses ajustes acabam sendo mais demorados nas crianças obesas. Quer dizer, é o que a gente ajuste espera. do coração, né? Isso. Em relação à atividade. Isso. Você quer chegar onde? Vai para a área acadêmica, vai para o doutorado ou vai partir para a iniciativa privada? Eu pretendo continuar com o doutorado e pegar a área acadêmica mesmo. Sucesso e parabéns na sua empreitada. Obrigada. Ao nosso lado está o Cristiano Salles da Silva. Ele já é docente da Universidade Federal do Piauí. Ele tinha um mestrado e veio realizar o doutorado no IB de Rio Claro e faz parte da equipe do professor Robson Quitério. Que tipo de atividade você desenvolve aqui neste ambiente e qual o objetivo da sua pesquisa no doutorado? Bom, as atividades que eu desenvolvo aqui às terças e quintas é o acompanhamento dos pacientes, né, que são submetidos ao treinamento, basicamente treinamento resistido, que é o treinamento de força, né, de musculação. E no período da tarde, né, eu participo das coletas, das avaliações desses pacientes que são inseridos nesse programa que nós temos pela manhã. Nós avaliamos eles à tarde e pela manhã executamos esse treinamento. Durante um período, né, pré-estabelecido de 3 meses, depois nós fazemos a reavaliação de todos eles. Para a tua pesquisa, para a tua qualificação profissional, ou seja, esse salto na sua titulação, né? Qual a importância desse ambiente e do programa de pós-graduação, na sua ótica? Bom, a minha ótica, primeiro a questão da atualização, da reciclagem, né, e de um pensamento também de levar isso, né. Um dos objetivos dentro dessa capacitação é levar esse nível, né, o nível de pesquisa e de conhecimento daqui para a universidade onde eu leciono, para dar continuidade no trabalho lá. Para a minha área, de uma forma geral, dentro da fisioterapia cardiovascular, é muito importante que a gente vem estudando aqui a relação entre, né, o metabolismo, o lactato sanguíneo, o barorreflexo, que é a resposta da pressão arterial e da frequência cardíaca, frente a uma modalidade de exercício que ainda tem muito a se estudar, que é o exercício resistido e que vem sendo difundido nos últimos anos. Né? Então, a gente tem muito caminho pela frente. E a sua tese focou em quê? Ou foca em quê? Foca basicamente nisso, que é estudar a resposta barorreflexo, da pressão arterial, a variabilidade da frequência cardíaca e a resposta do lactato sanguíneo, que tem a ver com o metabolismo do músculo durante o exercício. Por enquanto não tem nada assim que já dê para divulgar, né? Não, por enquanto ainda não. A gente está no início da pesquisa. Parabéns e sucesso na sua empreitada. Obrigado.
O Ciência Sem Limites vai agora para um breve intervalo. Na sequência, ou seja, no bloco seguinte, nós vamos continuar conversando com o professor Robson Quitério, aqui do campus de Marília da Unesp. Um instante só, Ciência Sem Limites volta já já. O Ciência Sem Limites está de volta. No programa desta semana, você está sabendo um pouco mais sobre o serviço de reabilitação / prevenção cardiovascular e metabólica. Ao nosso lado está o pesquisador Robson Quitério, do Departamento de Fisioterapia e Terapia Ocupacional do campus de Marília da Unesp. Professor, nós vimos os depoimentos dos seus comandados. Realmente a gente vê que são pessoas engajadas nas pesquisas e que realmente põem a mão na massa aqui nesse local, no centro aqui, né? Sem dúvida, tanto os alunos de iniciação científica quanto os alunos de mestrado e doutorado, a gente passa por uma triagem um tanto rigorosa para chegar. E pela escola, pela formação que a gente teve, sabe da importância do rigor metodológico quando se fala com pesquisa. E quando você quer investigar um fator, você tem que padronizar todos os demais, inclusive ambiental e tudo, para que você realmente consiga destacar e verificar aquilo. Que tipo de pacientes ou de pessoas que mais procuram aqui os serviços de reabilitação e que tipo de anomalia vem com mais frequência? Você pode estimar em termos de porcentagem? O mais comum hoje em dia, quando se fala de fatores de risco para doença cardiovascular, é a tal da síndrome metabólica, que é um conjunto de doenças que envolve aí o diabetes, né, ou alteração na glicemia, a pressão alta e a obesidade. Então, geralmente vem o pacote. A pessoa vem Quer dizer, quem vem com diabetes já está com pressão alta, já está com... Geralmente vem esse pacote. Mas é claro que nós temos os casos também onde tem 1 ou 2 fatores envolvidos, né? Inclusive, nós temos o depoimento da dona Zuleika. Vamos ouvir e ver, lógico, né? Assistir o depoimento da dona Zuleika. Roda o VT. Eu estava no posto e vi um cartaz falando do tratamento que eles faziam aqui. Eu comecei agora, estou fazendo os primeiros exercícios, estou fazendo avaliação ainda. Eu espero melhorar minha saúde, sair da pré-diabetes, melhorar a diabetes e melhorar meu colesterol, melhorar minha saúde, enfim, né? Professor, parabéns. Quer dizer, essa é uma das inúmeras assistidas, né, atendidas aqui pelo serviço, né? Esse serviço ele foi estruturado, de fato, em 2008. E de lá para cá, muitas pessoas já passaram por aqui. Hoje nós atendemos uma média de 30 pessoas por dia e temos uma lista de espera bem significativa, né? A dona Zuleika é uma delas que está num processo inicial de avaliação. Quem está nos vendo deve estar perguntando, e depois que passou, quanto é o período que o paciente fica aqui? Sim. Geralmente, e depois? Ele vai embora, ele deixa? Não, o senhor me falava antes da gente começar a gravar que o senhor prescreve uma série de atividades para o resto da vida, né? Como escovar o dente, né? Exatamente isso. Aquele paciente que teve um acometimento cardíaco, por exemplo, o infarto, que é bem conhecido, ele sai do hospital e vem para aquilo que eu disse que é chamado fase 2. Essa fase vai durar aí por volta de 3 meses a 4 meses, que é aqui com a gente. Nós esperamos que nesse período, pelo menos é uma estimativa, ele restabeleça a condição muito próxima do inicial se não tiver nenhuma outra intercorrência. A partir daí, ele vai para um grupo de prevenção, mesmo esse infartado, junto com aqueles que têm só fatores de risco, onde ele vai ser reeducado. Com essa equipe que eu falei que nos assiste, né, ele vai ser reeducado e esse processo dura aproximadamente 1 ano total. Por isso que o processo não é tão rápido assim, onde não só temos as atividades, mas também reuniões periódicas com todos os pacientes, onde são orientados e recebem o processo cognitivo comportamental que nós falamos. Também nas nossas sessões, diariamente, eles recebem informações que eu chamo de dica de saúde. Ou seja, todo dia o estagiário dá uma informação. Então, esse processo cognitivo ele é muito importante, porque eu falo para os pacientes o seguinte: se não tiver a participação dele, o processo reabilitativo é dele. Nós tem que ter orientamos. Hábito, né? Tem que criar o hábito. Nós orientamos. Esse hábito tem que ser na alimentação, na atividade física, com o nível de estresse, aonde ele trabalha, familiar. Então, é um processo bem global que nós tentamos orientar aqui. E como é que vocês associam toda essa sistemática que o senhor acabou de descrever com a pesquisa?
Bom, nós temos evidências científicas muito bem estabelecidas para alguns aspectos, que é esse que nós apresentamos, as grandes diretrizes, os grandes consensos mundiais, inclusive a Sociedade Brasileira de Cardiologia traz isso. Porém, nós temos outras perguntas que não estão respondidas ainda na nossa área de reabilitação, como, por exemplo, o tal do exercício contra uma resistência. O exercício, uma atividade contra uma resistência, ela faz parte da atividade de vida diária, né? A pessoa vai ao supermercado, ele pega um saquinho de arroz. Esse é um tipo de contração muscular contra um peso, contra uma resistência que eu estou falando. E isso causa um impacto no sistema cardiorrespiratório que tem que se ajustar a essa contração muscular. Então, esse é um tipo de atividade que nós temos investigados aqui a partir dos equipamentos que nós temos no laboratório, com o auxílio de alguns recursos tecnológicos, né? Então, a nossa pesquisa hoje, ela tem basicamente 3 linhas. Nós investigamos a biocomunicação, nós investigamos o exercício físico, que eu já falei um pouco hoje, e investigamos também a modulação autonômica cardíaca. O que é biocomunicação? O que é biocomunicação? A biocomunicação é aquela comunicação que existe entre os seres, né? Então, por exemplo, nesse momento aqui, nós temos os seres vivos aqui e nós estamos trocando uma carga energética. Mas a base para essas pesquisas é a seguinte: na nossa medicina ocidental, nosso conceito ele é mecanicista, né? Ele concebe o tratamento ou mesmo a doença a partir dos processos físico-químicos e só, que são reais e precisam ser cuidados, claro. Mas nós temos também, a nível subatômico, o campo eletromagnético. Por exemplo, dormir no quarto com o celular na cabeceira. Isso, então, isso aí já é uma comunicação com equipamento que também está relacionado a isso. No nosso caso das terapias, nós chamamos de terapias vibracionais, que é aquilo que nós estamos estudando. Qual que é a ideia? A ideia, então, é através de um equipamento alemão que nós recebemos aqui, é fazer um diagnóstico eletromagnético seu. Entendeu? Então, ver aonde que seu campo eletromagnético não está funcionando bem e por que isso está interferindo no seu órgão ou sistema. Seria um nível subatômico. São terapias baseadas na física quântica. Isso aí é através desse software que vai diagnosticar. Isso, é um equipamento. E está no início software, ou já está no Esse nós estamos no início, essa é a linha de pesquisa mais nova que nós temos, né? Nós estamos em fase agora de escrever o primeiro paper, que a gente chama, o primeiro artigo nesse sentido. Estamos em contato com o fabricante, porque ele também tem interesse na divulgação desse trabalho. Professor, estamos chegando no final desse programa. O que o senhor gostaria de destacar que eu não questionei e que o senhor acha que é de extrema importância? Bom, acho que assim, em relação à pesquisa, né, acho que é importante falar da modulação autonômica, porque o que nós estudamos? Isso já vem há algum tempo, que é como que o sistema nervoso ele atua sobre o sistema cardíaco. Tudo isso que eu acabei de falar, ele tem esse enfoque. Tem essa ligação. Tem essa ligação. Então, os nossos pesquisadores, os meus alunos aqui, os meus orientandos, nós estamos todos voltados para essas 2 linhas de trabalho. Quer com crianças, quer com adultos, nós estamos trabalhando com isso. No caso das crianças, principalmente a obesidade infantil, todo mundo está vendo aí na mídia que isso virou uma epidemia. E essa é uma preocupação nossa aqui em Marília também. Parabéns. Eu vou ter que voltar em breve para a gente colher dados das suas pesquisas, as suas vertentes, ou seja, os resultados, pelo menos preliminares, de todo esse trabalho desenvolvido aqui nesse local e também na pós-graduação que o senhor ministra lá no IB de Rio Claro. Aqueles que tiverem interesse, inclusive no pós-graduação, podem nos procurar no site do IB, que é o Instituto de Biociências de Rio Claro, ou mesmo no site, entrar em contato comigo que a gente passa as orientações. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui falando dessa área, porque nós estamos numa instituição pública e o mínimo que nós temos que fazer é dar esse retorno à comunidade. E esse serviço que nós acabamos de falar, ele é todo gratuito. É importante que se frise isso, pelo menos para o assistido. Parabéns e sucesso. Obrigado, a gente agradece a presença. Para você contactar aqui a unidade, o telefone aparece aí, o código de área é 14-3402-1320. Para você contactar o pesquisador, o e-mail aparece aí na sua tela. É robsonquitério@marilia.unesp.br. Para contactar o professor, www.marilia.unesp.br e você clica em Departamento de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, que você vai conversar com o professor tranquilamente. Ponto final em mais um Ciência Sem Limites. Na próxima semana, um novo assunto, uma nova pesquisa. Esperamos por você.